Ô, Bruninha, e como fazer para esse Flamengo que é tão sólido, o Joãozinho trouxe aqui até alguns detalhes, para ser tão sólido quando for enfrentar adversários mais fechados? Eu acredito que o Roger Machado tem a capacidade de montar um Internacional muito fechado, até já falando um pouquinho do adversário do Flamengo na Libertadores. Claro que, cara, até lá você vai ter contratações, mercado da bola, saída, são né? 2 meses até lá, então tem muita coisa pra acontecer. A gente não sabe nem se muitos jogadores que estão no Flamengo ainda estarão. Não Cebolinha, sabe se o por técnico exemplo. vai ser o mesmo. Exatamente, muita coisa pode acontecer. Mas como o Felipe Luiz consegue deixar esse Flamengo mais sólido para adversários que vão vir fechados? A experiência do Flamengo com o Tátira e com o Central Córdoba foram tenebrosas. E tem muita dificuldade com defesas muito bem montadas, assim como foi a do Cruzeiro, que não ficou só se defendendo, atacou, tanto é que venceu o jogo, mas o Flamengo tem muita dificuldade com times muito fechados, né, Bruninha? Como conseguir esse equilíbrio? É muito eficaz quando um adversário propõe um jogo contra o Flamengo, mas não consegue ser tão eficaz assim quando enfrenta um adversário mais fechado, mais retraído. Pete, eu acho que o principal é melhorar a efetividade, né? O que a gente sempre falou aqui, todos os comentários se baseiam nisso. O Flamengo precisa ter mais efetividade quando chega na cara do gol, principalmente nesses jogos mais fechados, né? Porque se você não fizer o primeiro, vai ficar cada vez mais difícil, os jogadores vão ficando mais desgastados, o adversário vai entendendo mais ainda por onde você está forçando o ataque. E até acho que uma resposta do Felipe Luiz na coletiva desse domingo foi uma resposta que, assim, eu concordo muito com ele. Alguém perguntou, não me lembro sinceramente quem foi, mas perguntaram para ele: mas hoje o Léo Ortiz armou muito bem o jogo, você acha que esse é um caminho para o Flamengo chegar mais contra adversários fechados? E o Felipe falou: o Léo Ortiz armou porque o Fortaleza deixou ele armar. Então, assim, ele disse que ele vai fazer essa tática conforme o adversário permitir. Não tem como o Léo Ortiz de todos os jogos armar desse jeito. Então, acho que é se adaptar mesmo. Esses jogos mais fechados, você tem que buscar um jogador que seria, teoricamente, uma qualidade do Cebolinha, mas que ele não tem mais. Um jogador de um drible individual, de uma jogada individual. Um jogador que tente fazer algum lance diferente. Um jogador que chute de fora da área, né? Que falta muito no Flamengo. Dessa vez o Everton Araújo até chutou. Esse jogo achei que ele foi bem mais participativo, inclusive no ataque, né? Chutando e até tentando mais passe. Né? Com certeza. E o Gerson, cara, eu até postei lá, né, um vídeo, meu Deus do céu, cara, o Gerson com 5-0 no placar, ele chega dentro da área e ele não chuta. Eu olhei e falei, cara, não é possível, tá 5-0, tá 5, por que você tentou dar um toque a mais pra trás? Gente, isso é assim, é revoltante, cara, você ver um negócio desse. Aí é o que eu falo que as pessoas me chamam de hater do Gerson e tudo mais. O Gerson não pode jogar no último terço do campo, cara. O Gerson não pode. Um jogador que é segundo volante que não chuta, você até pode... ok. Mesmo assim, seria bom ele chutar. Sim. Mas um jogador que joga no último terço, ele não pode não chutar. O Gerson não chutou com 5-0, cara. Teve o lance lá, que ele sai, ele domina a bola, aí ele dá pra ele chutar, ele tava sem ninguém na frente, e ele escolhe dar um toquinho pro lado pra tentar ficar na melhor posição. Aí ele acaba se desequilibrando e perdendo a bola. Isso com 5-0, sem pressão nenhuma no jogo. Sim. Podendo fazer o que ele quisesse, que o jogo já tava mais que definido. Então, assim, é o que eu falo, o Gerson não pode jogar no último terço. Ele é um jogador muito bom. Ele é um jogador que, faz muita diferença pro Flamengo. Ele agora é capitão também, adquiriu essa personalidade também ali dentro de campo e tal. Mas, cara, não dá pra ele jogar no último terço se ele não chuta. Esse lance eu fiquei indignado, assim, eu sei que não era um jogo pra você ficar indignado, que dava 5-0, mas quando eu vi ele não chutando, eu falei, não é possível, cara, não é possível. Eu acho também, Bruninha, e já falei isso aqui várias vezes, né, o jogador ele precisa ter a capacidade de tomar a decisão, de ler o jogo, fazer a leitura do que o adversário está propondo. Claro que o Fortaleza deixou o Léo Ortiz criar, o primeiro gol, isso fica muito claro. A gente tem, inclusive, os lances aí. Daqui a pouco o Gabriel vai colocar pra gente. Mas outros adversários vão deixar outros atletas jogarem também. Sim. É muito difícil que os 11 fiquem marcados. Até por isso, a gente sempre bateu na tecla que todo jogador tem que ser capaz de dar bons passes. Você tem o Léo Ortiz, que é muito acima da média. Você tem o Léo Pereira, que consegue dar um passe vertical ali. Até a gente questionava muito
o Fabrício Bruno por causa disso. Ele tinha uma certa limitação nesse passe mais vertical, até acertava alguns lançamentos ali, não era horroroso nessa característica, mas, cara, o Léo Ortiz é muito melhor que ele nisso. E tá claro e evidente. E o Danilo hoje, que é o reserva, também é muito eficiente nisso. E deixar o Léo Ortiz criar é deixar um meia praticamente criar também, como o Fortaleza deixou, mas o Tátira também permitiu que os zagueiros do Flamengo tivessem um pouco de liberdade, inclusive dando mais espaço ainda ao Flamengo.